Oi pessoal, estão seguindo aqui com séries de pagamentos finitas. A gente vai falar de série de pagamento em PA crescente, tá? Então, basicamente, a gente vai ter ali uma série de pagamentos que vão crescendo, né? Não vão ser mais constantes. Então, R, 2R, 3R, assim por diante. Então, já vamos direto para a fórmula que a gente faz um exemplo para poder deixar mais claro. Falou de PA crescente, a gente vai ter a soma, que vai ser o R sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I menos N, que tem uma certa relação ali com a soma de PA, e um valor presente também, que a gente pode ver quanto que custa hoje, né? Que é a mesma coisa, mas a diferença vai ser a mesma de que a gente já tinha visto, que é só a gente poder trazer a valor presente esse valor, que é dividindo por 1 mais I elevado a um valor N. Beleza? Esse é o valor presente, tá? De novo, estou fazendo rápido aqui para vocês poderem dar uma olhada, porque eu acho que isso tem no livro, tem nos slides, tá? Mas só poder deixar claro o que é o que. Então vamos fazer um exemplo. Vamos supor que a gente tem aqui prestações mensais, sendo a primeira de 100 e as demais crescem 100. A gente vai ter uma taxa ali de 2,5% ao mês em 3 anos, ou seja, 36 meses. E aí vamos ver quanto que é esse montante no final que a gente tem ali para pagar. Ou seja, então, como que a gente interpreta aqui? Bom, a gente tem aqui prestações mensais, é uma série de pagamentos, só que elas estão crescendo a 100. Então, se vocês pensarem ali na sequência, né, é como se a gente tivesse, sei lá, pegou, tem até a primeira parcela aqui, né, então vamos colocar já a primeira parcela de 100, e aí elas vão crescendo a 100. Então 100, 200, 300, 400. Então vocês veem aqui que está crescendo de forma constante. Então é uma série de pagamentos em PA crescente, tá? Então muito bem. Então, bom, a gente sabe que a fórmula vai ser R sobre I, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I, menos N. Então a gente sabe que vai ser os pagamentos, que são 100, dividido por 2,5%, que multiplicam 1 mais 2,5%, que multiplicam 1 mais 2,5%, elevado ao período, que são 36 meses, sobre a taxa, 2,5%, menos o período, que é 36. Isso vai dar 90.935,79. Muito bem. Então, a gente pode também ter ali uma série de pagamentos, em PA, só que decrescentes. Então, que eles decrescem. O que acontece? Então, é como se a gente tivesse ali um pagamento, mas eles vão decrescendo. Então, começa num valor muito grande, né? Como, por exemplo, o NR, e aí depois vai para N menos 1R, depois N menos 2R, aí vai para 2R e vai para R.
Então eles vão decrescendo, né? A setinha tá para cima, mas os valores estão menores, né? Então, sei lá, se aqui for o n for 5, então vai ser 5 vezes 100, depois vai ser 4 vezes 100, depois 3 vezes 100, 2 vezes 100 e 100. Então a gente vai pagando menos, né? Por isso que decresce, porque ela vai caindo os valores, tá? A fórmula, na verdade, também é bastante simples, tá? A diferença é que, como os períodos se inverteram, a gente não precisa mais tirar, né, esse último período. Por que a gente tirava, né, aqui o período? Porque a série não vai até o final, né? Lembra que lá na soma, o último termo sempre é n menos 1. Então, a gente tem que inverter, né? Como que ficaria? Ficariam as fórmulas. Vai ser R sobre I. E aqui vai ficar N, né? Que multiplica 1 mais I sobre N menos 1 mais I sobre N menos 1 sobre I. Isso na soma. E no valor presente a gente teria a mesma coisa, mas aí vocês já sabem que é só a gente trazer o valor presente, a nossa soma. Menos 1 sobre I. E tudo isso multiplica 1 sobre 1 mais I elevado a N. Tá? Essas basicamente são as nossas duas fórmulas. Vamos fazer um exemplo aqui também para fixar um pouco melhor. Vamos supor que a gente tem ali 36 prestações mensais, sendo a primeira de 3.600 e as demais. Você vê que aqui o importante são as demais, né? Mas as demais vão ser as demais vão crescer, né? A razão de 100. A gente tem uma taxa que vai ser de 2,5% ao mês. Decrescem, né? As demais decrescem. A gente tem ali, vamos manter 3 anos, 36 meses. E aí vamos ver quanto que vai ser o nosso montante. Por que eu não estou fazendo valor presente? Porque, né, vocês sabem muito bem que é só fazer 1 sobre 1 mais a taxa elevado a n e a gente já traz o valor para o presente. Bom, então de novo, a gente viu que são prestações mensais, né? Então uma série de pagamentos. Elas estão decrescendo em uma razão fixa, né? Então, lembrando que aquela, né, tá caindo. Então a gente sabe que para essa fórmula a gente tem aqui o somatório de R sobre I, que multiplica N1 mais I elevado a N menos 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. E isso vai ser a nossa razão sobre 2,5%, que multiplica 36 mais 2,5% elevado a 36 menos 1 mais 2,5% elevado a n menos 1 sobre 2,5%. Então, se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar em 121.070,43. A gente também tem aqui, eu acho que começa a ficar, não que não esteja interessante, mas aqui fica mais interessante, né? O valor diferente da razão.
É que talvez hoje o professor possa explicar um pouco mais, explorar, né, um pouco mais, porque a gente vai ter aqui uma mistura de umas séries. Então vamos supor que a gente tem um valor ali presente, mas vai ter um primeiro fluxo aqui que vai ser um valor mais outro valor, depois vai ser né, outra sequência, etc. Então, quando ele estiver falando no exercício, é importante vocês sempre terem essa visão crítica, né? Será que ele está falando de duas? Porque, ó, se você olhar aqui, a gente tem uma que vai só F, 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 ou seja, parece muito com aquela série uniforme, né? É uma constante. Já a outra parece muito com uma PA. Começa com um R, depois vai para 2R, depois vai para 3R. Então é legal vocês sempre terem essa ideia, né, de pensamento crítico para poder avaliar se não faz sentido vocês separarem as séries. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem que, por exemplo, em um título de renda fixa, a gente faz um depósito um primeiro depósito, né? Desculpa, a gente faz um primeiro depósito de 50, os demais crescem 200, vão ser 25 meses, e a gente vai querer saber o montante. Então, aqui, claro, tá mais simples, mas no exercício é bacana você sempre desenhar, né? Ó, a gente sabe que o primeiro depósito é 50, depois eles vão crescendo em 200, depois 400, depois 600. Então, se vocês verem aqui, na verdade são duas séries, né? Porque uma só tem um primeiro depósito ali de 50 e depois os próximos não tem depósito, mas ele vai crescendo, né? Vai ter remunerando juros ali. Desculpa. O valor é o mesmo, mas os juros vão crescendo aqui. A série não cresce, né? O que cresce são só os juros, como em qualquer outra série. Já a outra, no zero não tem nada. E aí no primeiro pagamento a gente tem 200, depois 400, etc. Então vai aumentando a razão de 200. Então os pagamentos aqui são de 200. Então na série uniforme, na verdade você pode até tratar como, na verdade nem é uma série uniforme aqui, né? Desculpa, aqui é até na verdade é uma capitalização de juros compostos. Por quê? Porque eu vou ter ali um valor só primeiro e depois ele vai rendendo juros. Então vai ser 1 mais i elevado a n, ou seja, vai ser 50, 1 mais 1,2% elevado a 25. Isso vai dar 67,37. Já o outro, já que é uma série de pagamentos em PA que eles crescem, a gente sabe que vai ser SR sobre I, que multiplica 1 mais I, multiplicar 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I menos N. Ou
seja, vai ser 200, que é a razão que cresce, 1,2%, 1 mais 1,2%, que multiplica a mesma coisa, elevado a 25 menos 1 sobre 1,2% menos 25. Muito bem, isso vai dar 65.903,49. Ou seja, o montante total, né, vai ser a soma desse primeiro com esse segundo. S1 mais S2, que é 67,37 mais 65.903,49, que vai dar 65.903,49. Beleza, pessoal? Bom, de séries de pagamentos finitos é isso. Acho que não tem como o professor ir muito mais além. Tá? Espero que tenha ajudado vocês. Na verdade, eu tenho só mais um tópico aqui. Vamos fazer aqui nesse mesmo vídeo. Que seria... coloquei um G, mas não sei se eu pôr algum. Que era a série em PG, né?